Boa noite! Bom domingo para todos, como é que vocês estão? Hoje nossa live com nossos temas surpresa que vocês estão escolhendo sobre o que eu vou falar todos os dias até quarta-feira. Hoje nosso tema será como escolher nossos fornecedores, o que nós devemos analisar antes, na hora que nós formos escolher nossos fornecedores. Já pararam para pensar nisso? Já pararam por que isso é importante? Já perceberam por que isso é importante? Ou já tiveram algum problema em alguma obra com algum cliente por conta de fornecedor que não cumpriu com alguma coisa que foi combinado? Eu já tive. Na minha época em que eu ainda não fazia essa análise, né? Na minha época em que eu não tinha organização, não tinha controle de todos os processos da minha empresa, sofria muito, sempre dava aquele nó no estômago de não saber se ia tudo correr certinho ou se não ia correr tudo correr certinho. Então, eu vou passar para vocês hoje 8 pontos que eu observo em meu escritório toda vez que surge um fornecedor, uma possibilidade de escolher um novo fornecedor de algum produto. E o que eu uso para escolher todos os fornecedores que hoje fazem parte da minha lista de fornecedores que eu uso em praticamente todos os meus jardins. Isso fornecedor para qualquer tipo de coisa. Não só de planta, de insumos, de algum material, de vasos, todo tipo de fornecedor que trabalhe comigo, que preste um serviço para mim ou que me venda algum produto, eu uso esse critério, eu analiso esses 8 pontos para ver se realmente vai valer a pena ter ele como um parceiro de trabalho, como um fornecedor para me atender nos meus projetos. Então, a gente sempre não fica preocupado como que os nossos clientes reparam em nosso atendimento? Como será que a primeira impressão, qual é a primeira impressão que nós passamos para ele? Acho que todo mundo já teve essa preocupação, essa curiosidade, né? E essa atenção a esse detalhe, em como é essa primeira impressão, como que o nosso cliente nos enxerga. Nós temos que entender que quando o assunto é fornecedor, nós que somos os clientes. Porque nós também somos os clientes dele. E claro, eu não falei ainda, mas eu posso repetir sim. Os 8 pontos sobre o fornecedor que eu vou falar hoje. Organização, pedidos, transporte, frete, forma de pagamento, apresentação dos produtos, atendimento, nota fiscal e qualidade dos produtos. Serão esses 8 pontos que eu vou falar sobre os fornecedores. Eu não comecei ainda, já estou falando o porquê da importância. Mas já vou começar. Então, nesse momento, nós somos os clientes. Nós somos os clientes desses fornecedores. Então, nós também temos que... Imagina que é isso. Se tiver alguma dúvida, pode ir perguntando, tá bom? Nós temos também que pensar nisso, entender como que o nosso cliente nos enxerga. E também temos que ter essa visão na hora de escolher. Alguns pontos muito importantes. Então, primeiro ponto, organização. Como que você tem que, quando você vai escolher um fornecedor, ele vem te atender, você tem que perceber como que ele é organizado. Ele é organizado? Como que ele organiza as coisas dele? Como que ele organiza os produtos num stand, num box, por exemplo, num showroom? Como que ele organiza os pedidos que ele faz? Como que ele organiza os seus pedidos? Como que é feito isso? Como que ele... Na hora de fazer o mostruário, de mostrar no box as plantas, ele separa por tipos, ele separa por espécies, ele separa por tamanhos ou é tudo misturado? Um exemplo, rafes de 50 centímetros com rafes de 1 metro, ou caixinha de clorofito no meio de caixinha de lantana. Como é organizado? Sabe aqueles boxes que nós passamos? É tudo muito organizado, até dó de tirar uma caixinha na hora que você vai comprar. Ou não é tudo bagunçado, tem erva daninha no meio das plantas. A mesa, como que é a mesa dele? É toda cheia de papel, tudo bagunçado o pedido? E por que isso é tão importante a gente saber? Porque é dessa maneira que ele vai tratar o nosso pedido. É dessa maneira que ele vai fazer a separação dos nossos produtos. É assim que ele vai fazer a escolha, a separação e a seleção do que ele vai entregar para o seu pedido, para o seu cliente. Então isso é importante porque vai passar aquela segurança de que ele sabe o que está acontecendo, ele sabe o que está acontecendo na empresa dele. Ele sabe se tem aquilo que ele pediu. Alguém já passou por algum problema? Como eu falei, eu já passei algumas vezes por problema com um fornecedor que não tinha organização, porque antes eu não fazia essa seleção.
Antes eu não analisava esses pontos. E como eu percebi, no momento que eu comecei a estruturar minha empresa, organizar e fui identificando tudo que estava causando qualquer tipo de problema, tudo que me causava angústia, tudo aquilo que me causava algum problema durante a execução, eu fui vendo que maneira que eu poderia melhorar. Eu entendi que uma das maneiras era a questão de fornecedor, como eu escolhia. E que ponto que eu tinha que levar em consideração na hora que eu escolhia esse fornecedor. Um segundo ponto que nós temos que pensar, pedidos. Como são feitos os pedidos? Então, por exemplo, você vai, tô vendo aqui minha colinha, aqui tudo aqui para não esquecer nenhum ponto. Voltando então na organização, uma coisa muito importante. Por que é importante nós pensarmos na organização? Imagine assim, se você marcou, você tem um jardim agendado, tudo, frete, tudo, todos os fornecedores, mão de obra para amanhã, dia 21 de setembro. Você já marcou isso com antecedência, já faz 10 dias, 15 dias que você agendou, como fez toda a compra com o seu fornecedor, e ficou tudo certo, você não se preocupou mais, ficou tudo certo, que se entrega amanhã, às 8 horas da manhã, tudo será entregue na obra, no seu jardim. Marcou para as 8, tudo aberto, todas as covas abertas, daí o jardineiro já esperando, é 3 horas da tarde e ninguém entregou, esse fornecedor não te entregou. Imagine se esse fornecedor é o fornecedor de substrato. Tudo parado, só obra toda parada. Entendem por que é? Daí você liga para perguntar o que aconteceu. Não, mas não vou entregar, não é hoje, o seu jardim é para amanhã, tá agendado aqui eu agendei que era para amanhã. Ou então ele fala, nossa, me esqueci. Ou então ele fala para você, então sabe o que é? Você encomendou 40 sacos de substrato X e eu vi que eu não tenho, eu já tinha feito um pedido e tinha esquecido de dar baixo no estoque. Eu só tenho 10. Então eu até ia ligar para você para saber o que a gente ia fazer às 3 horas da tarde. Eu tô dando exemplos que já aconteceram. Porque, como eu falei, eu não tinha esse critério. Eu não prestava atenção nesses pontos. Então, imagina o transtorno. Se é um jardim grande, um jardim que vai demorar alguns dias para executar, ou até você consegue adiantar, vamos fazer então todas as aberturas das covas, vamos fazer outros remanejos e dar um jeito de esperar para a hora que chegar esse substrato. Mas imagine se não é. Imagine que é uma inauguração de uma loja que você tem apenas aquele dia para fazer a entrega do jardim. Que você marcou para fazer o jardim no dia anterior, que no dia seguinte vai ser a inauguração da loja. Não tem outro dia. Não dá para esperar para ele entregar no outro dia seu substrato. Então, por isso que a organização é importante. Para você entender se ele não vai misturar as datas, não vai misturar seus pedidos, não vai ter o controle do que ele tem na empresa dele, se ele vai poder te atender no seu pedido. Se ele não fez um dia mais corrido, ele não vendeu um produto para um outro profissional e acabou não dando baixa e viu que não tinha no estoque. Então imagina assim, se é caixaria, até você consegue puxa aqui, puxa aí, vai conseguindo. Isso é uma palmeira exatamente naquela medida que você precisava, ou uma planta exatamente naquela medida que você precisava, e você não conhece mais nenhum produtor. Não consegue mais encontrar uma igualzinha, que precisa de 2, por exemplo, do mesmo tamanho. Então começa a ficar complicado, muitas vezes até a fazer com que o seu jardim não seja executado. E isso gera tanto transtorno para você, para o seu cliente e tudo mais. Então por isso é importante, o primeiro ponto que eu falo é a organização. Agora os pedidos, né? O segundo ponto, pedidos. Como são feitos esses pedidos? Como que você faz o pedido com o seu fornecedor? Você faz por e-mail? Faz pelo WhatsApp? Por telefone ou pessoalmente? A maioria das vezes os pedidos são feitos dessas 4 maneiras. Então, como você faz? O que é mais ágil para você? O que você tem que pensar nos pedidos? A sua agilidade, a sua comodidade para você conseguir fazer uma gestão de tempo melhor, aumentar a sua produtividade, porque às vezes você mora numa cidade longe do principal centro de distribuição de plantas. Imagina você ter que ir até lá para falar com o seu fornecedor, Eu falo isso porque era o que eu fazia antes, gente. Antes de eu organizar a minha empresa, era assim que eu fazia minhas compras, assim que eu fazia meus pedidos. Eu ia um dia antes ao Ceasa para conversar com os fornecedores, fazer os pedidos pessoalmente, voltava para depois no outro dia, voltar para acompanhar isso e tudo mais. Olha o tempo que eu perdia fora do escritório. Olha o tempo que eu perdi. E depois que eu aprendi que todo esse tempo que eu perdia fora do escritório eu estava perdendo dinheiro, porque todo o tempo que eu estava lá custava para mim esse tempo fora do escritório, que eu poderia estar aproveitando, captando novos clientes, eu poderia estar aproveitando, fazendo novos projetos,
eu mudei totalmente a maneira de trabalhar. Eu entendi que não precisava ser assim. E aí eu entendi como que cada fornecedor funciona e como que pra mim era melhor. Então eu vou falar dos 4 pontos de fazer pedidos. Qual é o mais ágil? WhatsApp. Você vai pelo WhatsApp, conversa com o seu fornecedor, que você já fez uma pré-selecionada, né? Você já selecionou. Então você já passa a lista de que você precisa, com o tamanho, com tudo. Ele te passa os valores. Aí você pede para ele mandar fotos para você, para ter certeza se está dentro do padrão de qualidade que você está esperando para aquele projeto, que está no nível de padrão de qualidade que você tem para os seus projetos. Se não tiver, você já vê que cancela esse, já vai com outro fornecedor para pedir. Então é muito ágil, muito ágil. Porém, quando você faz pedidos pelo WhatsApp, qual é a tendência? Milhares de mensagens, foto, resposta, pergunta, resposta, fica uma bagunça. E quando finaliza o pedido, você acaba não sabendo, fica aquela, foi mesmo que foi pedido? Então, o que eu sugiro? Fez o pedido pelo WhatsApp, conversou, acertou todos os detalhes com o WhatsApp, faz uma mensagem final, então, com o resumo de tudo que foi conversado, já com as fotos das plantas que vocês selecionaram, com os valores e com as quantidades. E junto a data de entrega. E apaga todo o resto. Deixa só esse resumo com o que realmente ficou acertado, é salvo no WhatsApp. O resto você descarta, porque senão vai dar confusão. Aí o que eu faço? Depois que eu fiz esse pedido, confirmei esse pedido pelo WhatsApp, eu faço uma confirmação mais formal por e-mail. Por quê? Por e-mail, a chance de você perder um e-mail é muito menor do que você perder o WhatsApp. Às vezes pode dar algum problema no seu celular, você tem que restaurar e perde as conversas, então o e-mail fica ali registrado. Também aquele resumo com as imagens, com o que foi comprado e o que foi acertado pelo WhatsApp. O e-mail é a forma mais segura, que é a mais formal de você fazer. A outra forma é pessoalmente. Pessoalmente é bom? Claro que é. Você escolhe pessoalmente, né? Alguns jardins, principalmente aqueles onde você precisa de uma seleção mais criteriosa, é ideal você ir buscar plantas que são com valor mais alto, mais elevado. É bom você ir lá, você ver, escolher qual o tamanho, escolher, por exemplo, 2 plantas que vão ficar perto no mesmo tamanho, no mesmo formato, no mesmo porte. É interessante, mas se é uma compra mais corriqueira, de plantas que não precisam dessa atenção tão específica para a escolha, você não tem necessidade de ser pessoalmente, você agiliza muito. Você pode visitar seus fornecedores pessoalmente para manter o seu contato, sua conexão de networking, a sua parceria, mas não necessariamente em cada pedido que você for fazer. Então, isso é mais demorado, essa forma de fazer os pedidos pessoalmente, mas é válida em alguns casos, tá bom? E outro detalhe pessoalmente, que é a mesma questão do telefone, não fica nada registrado. Quando você faz os pedidos por telefone, também agiliza. É muito bom quando você quer tirar dúvidas, a maneira como vai ser entregue, se você já conversar sobre as possibilidades de datas, quando que pode ser, ou acertar detalhes, ou tirar algumas informações, que às vezes é uma espécie que você não conhece tão bem, que você quer tirar alguma informação sobre o porte, sobre a raiz, por exemplo. Então o telefone é muito bom, porém não fica nada registrado. E se o seu fornecedor, vamos voltar no primeiro ponto, se o seu fornecedor ele não é tão organizado, você não tem como provar o que foi acertado. Mas mesmo assim, você prefere fechar negócio, fechar os pedidos por telefone ou pessoalmente? Não tem problema, faça isso, mas deixe registrado depois, finalizou a conversa, por WhatsApp e por e-mail. Assim fica tudo acertado, o que vocês conversaram, todos os detalhes, data de entrega, valores, tudo pelo WhatsApp e por e-mail. Assim você vai ter a certeza que não vai ter confusão no meio de tanta conversa de como foi feito o seu pedido, ok? Terceiro ponto, transporte, ou seja, o frete. Quem fará o frete dos seus produtos? Quando você compra de um fornecedor, os seus fornecedores, vocês já pararam para pensar quem faz esse frete? Ele mesmo te entrega? Em que condições que ele te entrega? Qualquer planta, qualquer produto ou apenas quando você faz uma compra grande? Olá, boa noite, Ricardo. Já deixo computado um dia no meu orçamento e vou às compras pessoalmente. Escolho plantas por plantas e mando separar para entrega. Já tive problemas de comprar por fotos e não veio certo. Exatamente, Ricardo. Eu sei que você é bem detalhista nesse ponto. Exatamente. Podem acontecer. Por isso que nós temos que seguir
esse critério na hora de escolher. Quando acontece lógico que pode acontecer erros, né? A gente tem que sempre entender a maneira que foi solucionado, é isso que vale, como foi solucionado. Se você quer evitar e você consegue no seu orçamento separar um dia, perfeito. É a forma mais segura. Você vai, escolhe, separa e depois não pode esquecer de deixar registrado pelo WhatsApp e por e-mail o que foi comprado e o que foi selecionado. Aí sim, já faz a sua seleção, tira uma foto e manda para o WhatsApp para garantir que aquilo que você separou é o que vai ser entregue para você. É a forma mais segura. Porém, às vezes não é possível, dependendo da distância, da distância do escritório até o fornecedor, até o sítio, até o Ceasa. E um exemplo, se a pessoa mora, deixa eu ver, pensar em Piracicaba, tem Limeira pertinho, né? Mas mora em Tatuí, um exemplo. Para ela ir do Tatuí até o Ceasa de Campinas, fazer a escolha, isso onera muito. Então, às vezes, não dá para ser feito. Quando mora mais perto, é a melhor forma. Mas, se não, você pode agilizar de outras maneiras. Hoje, muitos fornecedores vendendo plantas doentes, infelizmente, isso é verdade. Isso é verdade. É um ponto que eu vou falar aqui também, sobre essa qualidade. Realmente. Aí, o que a gente faz? Viu? Aconteceu, infelizmente, de surgir esse problema? Risca do caderninho. Risca do caderninho. E não solucionou? Risca do caderninho de fornecedores que não vale a pena perder tempo com ele. Não vale a pena mesmo. Então, o frete. Isso é importante também analisar essa qualidade. Tudo é interligado, né? Mas a entrega também faz parte dessa qualidade. Quem fará? Então, quando você faz uma compra muito grande, o frete, ele às vezes está incluso. O frete, a pessoa tem o próprio caminhão, ele entrega para você. Então, você tem que saber disso. É sem custo? Tem custo? O entregador é próprio? O caminhão é próprio? Ou o caminhão é terceirizado? E por que isso é importante, se o caminhão é próprio ou terceirizado? Por causa da maneira que ele será transportado, a maneira que será entregue. Porque pode acontecer quando é um fretista que às vezes contratado avulso, tem fretistas que já são especialistas em entrega de plantas. Então ele já sabe, já vem com as cordas certas, já sabe a maneira de acondicionar no caminhão, já vem tudo certinho, já estão preparados para isso. Agora, se você contrata, o fornecedor contrata uma pessoa que tem um caminhão, mas ele está acostumado, por exemplo, a fazer transporte de móveis, nunca transporta plantas. Ele não tem as tábuas para já deixar as caixarias organizadas, sabe? Para deixar fazer as prateleiras. Pode acontecerem problemas com as plantas. Estragar a planta, um manuseio incorreto na planta, não saber como que descarrega uma planta no caminhão, não ter ideia do tamanho de um torrão para saber se vai caber, se vai precisar de um elevador, alguma coisa para suspender essa planta na hora de descer. Então, saber se o fretista ele é próprio ou terceirizado conta muito. E se for terceirizado, só se certificar se ele já está acostumado a fazer esse tipo de frete. O que é outra coisa importante se ele é terceirizado ou é próprio? A questão de comprometimento com o horário, que é a mesma coisa da organização que eu falei logo antes. Não podem ter atrasos. O fretista ele tem que ser muito comprometido com a questão de horário. Não pode ter atraso, tem que ser aquele horário combinado, porque isso pode acabar e estragar totalmente o seu cronograma. Se você não tem aquela confiança de que o fretista vai chegar no horário, ele é comprometido com isso, ele tem esse respeito com você, com o seu trabalho, porque é questão de respeito, né, pessoal? Quando nós combinamos um horário, nós contamos com aquilo. Então, se ele não tem esse comprometimento, vai ficar o tempo todo, você vai trabalhar o tempo todo naquela angústia. Será que vai dar certo? Será que todo mundo vai entregar no horário correto? Então, o comprometimento com o horário é muito importante. Para não ter horário e atraso. E outro detalhe, a questão de custo. Quando o seu fornecedor, você faz a compra e ele entrega o frete, ele entrega para você, por exemplo, não cobra o frete, não tem custo, isso você já colocou no seu orçamento, né? Você já considerou quanto custa, porque você já se informou qual é o valor do frete para entregar até no local do seu trabalho, já se informou quantas pessoas você vai precisar contratar. Se você vai comprar tudo num lugar só, ok. Agora, se você vai comprar em vários, imagine quantos fretes você vai precisar pagar. Isso vai onerar o seu orçamento.
Se algum fornecedor seu dá esse frete de grátis, inclui no custo total da sua compra, que ótimo, você eliminou um custo. Lembra que ontem nós falamos sobre surpreender o cliente? Aqui está o momento que qualquer desconto que você tenha, você pode pensar em dar um brinde, surpreender o seu cliente com um presente. Então, tudo que você vai ganhando nesse tipo de desconto, você pode usar de uma maneira de encantar seu cliente ou até mesmo alocar em outro ponto do seu escritório. E se ele não, então ele não, faz o seu cliente, o seu fornecedor, ele não dá o frete para você. Você vai ter que terceirizar. Tem um lado bom. Se você pega contrata um fretista, que ele é cuidadoso, já tem experiência em transporte de plantas e insumos, você pode usar o mesmo fretista para fazer toda a coleta dos seus produtos e entregar uma vez só. Então você já adquire aquela confiança com ele, se você já conversa, já tira informações, como que ele é com relação a prazos e cuidados, ok, já teve boas indicações, mesmo que você não conheça, você vai combinar com ele para ele já passar a pegar todas as plantas e todos os seus fornecedores e combinar um frete um pouquinho a mais e faz um pacote geral, você reduz esse valor. Você reduz esse custo do seu orçamento, que acaba ajudando muito mais em fechamento, ser mais atrativos, etc. Sem diminuir o seu custo, o seu valor, o X que você já tinha estipulado para receber nessa execução, você consegue diminuir seu custo. Então, isso é importante. E quanto mais a gente consegue economizar, melhor, né? Aumenta mais o nosso lucro. O quarto ponto, forma de pagamento. Você tem que entender qual é a praxe do mercado. Como que é que se faz normalmente qual é a forma de pagamento dos seus fornecedores? Aqui na minha região, normalmente, à vista ou 30 dias. Ou então 2 vezes 50 e 50 na entrega. Normalmente é assim, apenas grandes fornecedores que dividem em mais vezes, no máximo 3. Difícil conseguir dividir mais que isso. E por que essa forma de pagamento é importante? Para você entender como que você pode fazer a forma de pagamento para o seu cliente. Imagine que o seu cliente quer fazer o seu jardim, o jardim dele, em 10 vezes sem juros, ou 5 vezes sem juros no cartão. Aí, para você diminuir a taxa de cartão, você escolhe a modalidade que você vai receber um pouco por mês. Ou você confia nesse cliente, você vai fazer por cheque ou boleto. Você vai receber um pouco por mês. Só que chega na hora de execução, você vai ter que pagar tudo ou à vista ou no máximo 30 dias. Você tem que analisar, eu tenho fluxo de caixa para isso? Eu já tenho uma reserva para esse tipo de situação, onde que eu consiga assumir todos os custos desse jardim até eu receber tudo que o meu cliente tem que pagar em todas essas parcelas? Se você tiver, perfeito. Porque daí não tem problema, você vai conseguir até, muitas vezes, alcançar mais clientes ou até oferecer alguma coisa a mais no seu projeto, porque assim seu cliente se sente confortável em parcelar em mais vezes, mas às vezes não. Às vezes no começo de carreira, ou dependendo da situação que teve que fazer um investimento, você está com um fluxo de caixa bem justinho, você não consegue parcelar. Você tem que fazer conforme o seu fornecedor. Então, o fornecedor faz em 2 vezes, você precisa fazer em 2 vezes para o seu cliente. Ou então, ele te dá um desconto à vista, ele dá 5% de desconto à vista. Então, você sabe que se seu cliente for fazer à vista, você também vai conseguir dar um desconto para ele. Então, você conhecendo a forma de pagamento, como o seu fornecedor, ele faz trabalha na forma de pagamento, você também vai poder entender como, da melhor maneira, e já sabendo consciente, como você pode trabalhar com o seu cliente. Sem ficar no desespero, porque ele parcelou em 5 vezes e você teve que pagar tudo em 30 dias. Viram como é importante? Outro ponto outra questão de forma de pagamento. Ele dá desconto para você? Ele é inflexível ou ele aceita negociações? Com relação a desconto, eu sou assim, eu tenho uma visão que pode ser que não seja de todo mundo. Eu peço desconto, lógico, principalmente se eu pago à vista ou em dinheiro. Eu peço sempre aquele descontinho, porque a gente sabe que existe uma margem, porém eu não imploro desconto. Eu não sou aquela pessoa que eu fico negociando, chorando, é meu. Nada contra quem faz. Quem faz e se dá bem com isso, ótimo. A minha maneira de pensar. Por quê? Eu não gosto quando os clientes fazem isso comigo. Eu não me sinto confortável quando alguém fica, muitas vezes, menosprezando o meu trabalho para conseguir um desconto maior. Então, se eu não quero comigo, eu não faço para os outros. E eu entendo que muitas vezes as pessoas, por causa de guerra de preço, que a gente sabe que existe, já trabalham no seu limite. Então, você ficar
falando, não quero desconto, forçando, às vezes atrapalha, pode fechar, mas acaba atrapalhando o negócio dela também. E o seu, consequentemente, né? A questão de lei de retorno. Então, mas eu sempre peço, principalmente sem dinheiro. Se o fornecedor falar, tem fornecedor que fala, não dou desconto nenhum. É um direito dele. Mas aí, se eu vou fechar com ele ou não, também é o meu direito. Eu vou escolher se realmente vale a pena eu fechar com esse fornecedor que é inflexível, que não dá nenhum descontinho para mim se eu pagar em dinheiro para ele, ou se eu vou procurar em outro, que também tem produtos de qualidade, porque não é só preço, né, gente? Tem que ser uma observação geral. Que também tem a qualidade, também tem o produto que eu quero, mas me dá um descontinho. Por que isso é importante? Vamos analisar. Eu vou dar um exemplo, que uma vez eu fui comprar vou dar um exemplo justamente por ser um valor pequeno. Uma samambaias, que tinha ficado R$72 a compra, eram 100 samambaias, R$72 a compra. Eu fui pagar em dinheiro, falei, tem descontinho? Ele falou, tem, fica em 68 alguma coisa. Tá bom, fui pagar ele arredondou, como era em dinheiro, arredondou para 68. Fiquei feliz, né? Todo descontinho, a gente gosta. Mas, Maria Fernanda, R$4, que quase nada de desconto? Depende. Se a gente for falar que são apenas R$4, porque era uma compra de 72, ele me deu 5% de desconto. Realmente era pouco em dinheiro, mas eram 5% de desconto. Considera um jardim de R$10 mil, de R$20 mil. 5% equivale a R$500, a R$1.000. Então, é desconto. Se você consegue isso em tudo, no global, você faz uma boa economia. Esse lucro vai onde? Já foi na questão da sua negociação de compra, já foi contratado, já foi acertado, já foi fechado o contrato com o seu cliente. Foi na negociação da compra que você conseguiu, na hora de comprar mesmo, vai para o seu lucro. E de novo vai para aquela questão, você vai para um lucro que você vai investir na sua empresa, ou então que você vai dar um presente para surpreender seu cliente, daí você vai pensar como que você vai aproveitar melhor esse desconto que você teve. Ou mesmo para uma refeição, se você vai fazer um jardim que é fora da sua cidade, você vai precisar fazer refeição fora, esse desconto que você conseguiu muitas vezes já paga seu almoço, o combustível, o seu deslocamento. Entenderam como é importante? Mas sempre assim, entendendo que o outro também tem os custos e tudo mais. Nós temos que pedir o desconto, mas de uma maneira sempre muito leve, para que essa parceria dure. Como a gente é muito agressivo com o desconto, a parceria acaba sendo muito desgastada, da mesma maneira que é um cliente. Quando o cliente chega no seu escritório, na sua empresa, começa a chorar demais, não fica desagradável? Então, se ponha no lugar também do fornecedor, tá bom? Mas é importante sempre pedir, que sempre tem alguma coisinha descontinho que você pode ganhar. Agora, o quinto ponto, apresentação dos produtos. Quinto ponto, apresentação dos produtos. De novo, é a questão da organização. Como que esses produtos são organizados? Aí vai uma das coisas importantes que o Ricardo, quando ele falou que ele prefere selecionar ao vivo, e que todas as pessoas que preferem selecionar ao vivo e ir no fornecedor para selecionar, que precisam observar. Como que são organizados os produtos no box? Como são organizados os produtos na loja? Como é a sacaria? É tudo organizada, separada por tipos? Substrato de muda, substrato de gramado, substrato de frutífera ou não? É tudo misturado, não sabe quanto tem de cada um? Tem saco rasgado no meio? Tem vaso misturado com planta? As plantas todas organizadas? Caixaria já tudo quebradinha, porque foi ficando? Como que é isso? Ou é um lugar, um viveiro todo organizado, limpo, com todas as espécies separadas por tipo, organizadas por tamanho, a sacaria toda organizada. Por que isso é importante, gente? Você consegue pensar por que isso é importante? Porque a maneira que ele seleciona os produtos, que ele organiza os produtos ali no showroom dele, no viveiro dele, é a maneira que ele vai separar os seus produtos que ele vai te entregar. É com esse mesmo critério que ele vai selecionar para te entregar o seu pedido. A hora que ele for fazer o pedido, ele já vai ter, se ele tem organização, ele tem esse cuidado, ele vai ter o cuidado para te entregar. Agora, se ele já é desorganizado desde ali, gente, como que você vai confiar que vai chegar tudo igual? Se você não pediu 20 caixas, por exemplo, de mini lantana amarela e chegou mini lantana roxa, como que você vai garantir, você vai ter a segurança de que você pediu substrato de gramado, 30 sacos de substrato de gramado, vieram 10 de gramado e acabou, e vieram outros 20, veio no meio 5 de frutífera no meio do gramado.
Ou plantas, você pediu moréia e ele entregou íris da praia. Sabe esses detalhes? Então, tudo isso é organização. Você tem que prestar nessa atenção e ver se ele presta essa atenção. E você tem que analisar isso, para você ter a certeza e a tranquilidade. O que a gente quer com tudo isso que eu falo? Desde primeiro post que eu fiz, desde a primeira live que eu fiz. É a tranquilidade. É fazer cada dia, o nosso dia a dia no trabalho ser mais simples e mais tranquilo. Para que a gente consiga, tendo essa organização, essa tranquilidade, fazer muito mais do que aquilo que a gente faz. Sem necessariamente ficar doido, sem necessariamente perder o sono por causa disso. Porque a gente vai ter o controle de tudo que acontece. 6º ponto, atendimento. Como é o atendimento desse seu fornecedor? Ele é cordial? Ele é educado com você? Eu já encontrei, desde meu início de carreira, todo tipo. Aqueles que são grosseiros, aqueles que são super educados, aqueles que têm paciência, porque eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, toda vez que eu vou no fornecedor, eu pergunto tudo que eu posso. Eu tiro todas as dúvidas que eu tenho. E eu acho que vocês deveriam fazer isso também. Porque sempre existe um cruzamento novo de espécies, uma espécie nova, algum lançamento de plantas que tem. Eu quero saber como que funciona, que tamanho que fica, como é a raiz, qual é a necessidade de luminosidade, qual é a necessidade de substrato, de irrigação. Eu pergunto tudo. Porque se eu não souber como eu vou plantar, como eu vou usar no meu jardim, eu prefiro não especificar. Então, para especificar, eu tenho que conhecer, certo? E tem alguns que não têm paciência. Tem alguns que não nem dão bola, só querem saber, olá, só querem saber de fazer pedido. Eles não estão preocupados em ter essa atenção. Mas também você tem que entender um pouco em que momento você vai fazer essa pergunta. Você vai começar a encher ele de pergunta quando ele está com o box lotado de gente? Que ele não está tendo nem tempo de atender você direito? Não. Procura fazer essas perguntas para ver esse atendimento que ele tem com você um momento que estiver mais tranquilo. Onde que tiver só você no box para conversar com ele, onde ele não estiver concentrado organizando os pedidos e você chega, não é chega para atrapalhar, mas chega no momento em que ele está mais concentrado. Então, chegue no momento no seu fornecedor onde que ele esteja pronto, né? Pronto, disponível para te atender. E a hora que se ele tiver essa atenção para te explicar em todos os detalhes, vale a pena observar esse fornecedor. Vale a pena levar ele em consideração, colocar uma estrelinha ali no seu caderninho de fornecedores. 7º ponto, nota fiscal. Você precisa observar se ele emite ou não nota fiscal do que ele vende, do que você compra dele, do que ele vende para você. E por que isso é importante? Principalmente é importante quando você já tem uma empresa formalizada, seja uma empresa, microempresa, seja um MEI, se você já tem um CNPJ. Por que isso é importante, a emissão de nota fiscal? Você só pode emitir nota fiscal daquilo que você comprou, né? Só pode dar essa nota fiscal de saída para o seu cliente, é valiosa, né, Eli? Você só pode dar uma nota de saída para o seu cliente se você tem uma nota de entrada na sua empresa, senão você não pode. Tá, e além disso, o que é importante? Sem a nota fiscal dos produtos, você não consegue, por exemplo, fechar contratos com construtoras. Você não consegue fechar contrato com grandes empresas. Então, é importantíssimo você saber se aquele fornecedor emite, porque tem vários que não emitem ou que às vezes acabam assim, precisa, mas será que pode? Agora passou o dia, não dá para emitir mais. Então, sempre se certifique, faça uma observação. Às vezes não é todo jardim que você acaba comprando, né? Você acaba tendo a necessidade de fazer a emissão de nota. Mas você sempre saiba aqueles que vão emitir. Que vão fazer, por quê também? Aqueles que emitem nota geralmente fazem boleto. E quando você já tem uma relação de confiança, faz um cadastro com ele, da sua empresa, você consegue já ter essa sua programação. De não ter que trabalhar, não ter que levar o cartão ou não ter que trabalhar com cheque. Você já faz emissão de boleto. E para fazer boleto, eles emitem a nota fiscal. Então, isso é importante também para você conseguir programar seus pagamentos e quem que você pode atender. E até oferecer isso para o seu cliente. Muitas vezes oferecer, para falar para ele que você faz emissão de nota fiscal, pode fazer a diferença no fechamento ou não. Tá bom? E agora o 8º ponto, que eu tenho certeza que muitas pessoas sempre levaram isso como o ponto mais importante na escolha de um fornecedor, que é a qualidade dos produtos. Realmente, é um ponto muitíssimo importante. Mas eu deixei ele por último de propósito, porque às vezes como a gente vai direto na qualidade do produto, esquece de prestar atenção em todos os outros pontos. Que eu tenho certeza que algum desses que eu falei, alguém nunca tinha prestado atenção.
Então, o que nós temos que observar na qualidade dos produtos? Se tem praga, se não tem praga, como que são as plantas, a qualidade das plantas que ele vende e que ele te entregou. Se a planta que você comprou, que você escolheu, que ele mandou foto para você, é a mesma que ele fez a entrega. Ou ele te mandou a foto daquela palmeira maravilhosa, deslumbrante, e chegou no seu canteiro de obras uma mirradinha, judiação, que já estava quase morta, toda ressecada. Já aconteceu comigo, de eu chegar, de eu pedir, foi rabo de raposa, comprar uma rabo de raposa, na hora da entrega, ela já estava com 3 folhas já todas secas. Falei, não vou nem plantar. A hora que eu olhei e falei assim, não precisa nem descarregar. Não foi isso que eu comprei. Ah, mas ela sentiu no caminho. A gente entende, né? Quando a gente tem experiência, a gente sabe o que é sentir no caminho e o que é aquela planta que a judiação já tinha sido arrancada há muito tempo e não foi feita a manutenção dela adequada. Não foi feita os cuidados dela. Ou então aquela planta que eles acabaram de arrancar e já trouxeram da roça direto para lá. Que vai dar problema na hora de pegar, pode acontecer de morrer. E a gente sabe de todos os problemas que podem acontecer. Então, se não é a maneira que você pediu, nem aceite. Então, você tem que fazer essa observação. Se o que você comprou é o que você vem recebendo. Para te dar a tranquilidade. A nossa intenção sempre é ter a segurança, o sentimento de segurança e a tranquilidade daquilo que a gente pediu, a gente comprou, a gente vai receber. Porque é assim que a gente trabalha com o nosso cliente. E nesse caso, como eu disse, nós somos os clientes dos fornecedores. Com relação à qualidade, como você sabe também se o seu fornecedor ele se preocupa com isso? Se ele dá garantia das plantas. Como que é na sua região? Aqui na minha região, geralmente, são 3 meses de garantia da planta. E por quê? A planta, quando você planta, ela pode ser que ela sinta um pouquinho, mas ela se recupera. O importante é não perder essa planta, não perder o que você entregou para o seu cliente. Então, como que é? Eles te garantem isso? Eles te dão essa garantia? E por que isso é importante? Quando você vai fazer a implantação, tenho certeza que o seu cliente pergunta, você me dá a garantia das plantas? E se a planta morrer na semana que vem, como que eu faço? É lógico, eu dou garantia para o meu cliente, eu passo para o meu cliente a garantia que eu tenho do meu fornecedor. Se ele me dá 1 mês, eu vou passar de 1 mês. Se ele me dá 3 meses, eu vou passar 3 meses. E lógico, sempre com aquela ressalva. A garantia vale desde que sejam seguidas todas as orientações pós-plantio, que eu mando com o meu cliente junto com o contrato, com todas as orientações que ele tem que seguir. Como tem que ser a rega, porque daí eu já conheço o solo, eu já conheço como que é o ambiente, o local. Como que é a quantidade de rega, por quanto tempo, por quantos dias. Eu passo todas as orientações. Qual horário. Se foi seguido tudo isso, ok. Eu já vi paisagistas perderem fugiu o nome. A Fênix. Ai, meu Deus, fugiu o nome. Eu já lembro dela, a palmeira maravilhosa. Que perdeu porque ele foi ver em 1 mês. Secou. A hora que ele foi ver, estava seca. Porque o cliente simplesmente não molhou. Falou, não, mas eu tenho que molhar? Não era você que ia vir aqui molhar todos os dias? Não molhou e morreu. Uma palmeira de 30 mil reais. E o cliente era um cliente bem difícil, ele teve que trocar. Então, pode acontecer isso. Então, você tem que ter como que é o cuidado. Palmeiras tem que estar descansada em potes, independente do tamanho, senão vai ter problema com certeza. Exatamente, Ricardo. Mas é muito comum, né? Em alguns fornecedores você percebe que ela foi recém-cortada. Você vê ali que não tem nada de nenhuma raizinha nascendo, que é o sinal de... Isso, Ricardo, obrigada. Tamareira, exatamente. Fugiu o nome da planta. Era uma tamareira. Secou. E ele teve que repor 30 mil reais era a palmeira, porque simplesmente o cliente não plantou. Não molhou, não regou adequadamente. Nesse caso, como eu tenho isso no meu contrato, ou a orientação... se eu percebo que não foi regado, a gente tem como perceber, como analisar se foi por falta de água, perde a garantia. Eu não faço a reposição. Se ele quiser reposição, ele vai ter que pagar a planta e o transporte e tudo mais, e a mão de obra. Então tem que deixar bem claro, né, para dar essa garantia. No caso, como que você falou, Ricardo, da palmeira, você tem que olhar, por isso que é bom perguntar. E ir a um viveiro onde você possa perguntar, você tem essa liberdade, a pessoa seja cortês em deixar, em te responder as dúvidas, para você entender, ela já foi arrancada faz quanto tempo, para você observar como que é uma palmeira ou qualquer outra planta, o torrão dela, quando ela foi recém arrancada,
ou quando já faz um mês que ela foi arrancada. Você começa a perceber as raízes, como que está o torrão. Então você percebe isso. E não dá para você comprar algumas plantas se for recém arrancada, esquece que você vai ter problema depois. Eu vou te contar um caso que aconteceu comigo há um tempo atrás. Um fornecedor, que era assim, fornecedor meu há muitos anos, ele era um fornecedor de cica, há muitos anos mesmo, que ele é específico de cica. Eu comprei para um jardim, não lembro se eram 5 ou 6 cicas, e na hora que foi entregue, eu percebi que o torrão, ele estava, sabe quando o torrão está um pouquinho mole? Ele estava saindo do pote. Mas como a cica é uma planta, eu nunca tinha tido problema com esse fornecedor. E a cica é uma planta resistente, né? Que às vezes a gente planta até ela quase sem num transplante, alguma coisa assim, de local, do mesmo jardim. A gente até planta, às vezes, ela quase sem raiz e ela pega. Falei, vou colocar, já ciente de que ela podia não pegar e daí eu ter que acionar a garantia. Plantei. A cliente no dia seguinte falou assim, olha, ela abriu toda, ela não está bem aquela cica. Eu falei, segue as orientações de rega. Vamos esperar por 15 dias. Se ela não se recuperar, se as folhas dela não voltarem, eu faço a troca. Porque eu dei a garantia para a cliente de 3 meses. E não voltou. Ela ficou, já amarelou, ela morreu. A cica morreu. Eu liguei então para o meu fornecedor. Falei, olha, aconteceu assim, de todas as cicas que eu comprei, uma delas veio com o pote um pouco ofendido, estava um pouco mole, e ela morreu, ela não aguentou, eu preciso que seja feita a troca. Ele não trocou. Ele falou, não, a garantia é apenas antes dela plantar. Eu falei, mas como? Se eu compro de você, já vai direto pro plantio? Como que é antes de plantar? A garantia tem que ser depois. Nunca foi assim. Ah, nós estamos adotando essa prática agora. Só que sem avisar. Ele não trocou. Mas eu troquei. Porque eu dei independente dele não ter trocado para mim, eu dei a garantia para minha cliente. Então a minha palavra tinha que ser honrada. Eu comprei em outro fornecedor a cica, eu fui lá e troquei. Do meu custo, prejuízo meu, mas eu troquei. Eu entendo assim, não foi um prejuízo, na verdade, né? Porque foi um respeito com relação ao cliente, mas foi um gasto a mais que não deveria ter tido. Você acha que eu vou comprar desse fornecedor de novo? Nunca mais. A resposta que ele me deu, era uma cica. Quantas cicas em quantos anos eu já comprei dele e nunca tinha pedido para ser trocado? Então, é assim, eu tinha acabado de fazer um pedido dele de 30 e poucas cicas para um outro jardim. Cancelei na hora. Falei, então sabe aquele pedido que eu fiz ontem? Se cancelar ele, por favor, que não vai ser mais necessário. Nunca mais comprei dele. Filma tirando do pote, plantando e manda para o cliente. É que às vezes são várias plantas sendo colocadas ao mesmo tempo, às vezes com uma equipe grande a gente não consegue. Mas sempre que possível, realmente, se você percebe que tem alguma coisa diferente, filma, tira foto para você ter um respaldo de solicitar essa garantia depois. Em compensação, em um outro jardim, eu plantei, foram várias palmeiras. No jardim grande foram várias palmeiras, acho que foram 13 ou 14 palmeiras. Palmeira triangular que eu fui plantado. E depois de uns meses, ela começou a ficar um pouco sentida, a folha começou a ficar mais tristinha. Aí eu fui orientando, fui vendo, acompanhando. E realmente, tinha passado já assim 3 ou 4 meses, ela não tinha se recuperado. Ela até estava com um broto novo de folha, mas não estava tirando foto e manda para o cliente. Sim, entendi. Eu entendi o que você quis dizer, Ricardo. Então, ela para aquela situação daquele cliente, daquele jardim, eles precisavam entregar a obra. Então, o cliente não ia aceitar uma planta que, por mais que ela não estava morta, ela estava viva, estava feinha, porque ela estava só com uma folha. Então, o que eu fiz? Eu liguei pro fornecedor, expliquei para ele, falou, de todas as palmeiras, uma não deu certo, já fiz de tudo, a gente foi lá, já verificou a irrigação, já viu como, mas ela não foi. Então, eu precisava que você trocasse para mim. Isso já fazia uns 4 ou 5 meses do plantio. E, normalmente, a garantia são 3 meses. O que esse fornecedor fez? Falou, Maria Fernanda, apesar de ter passado o tempo da garantia, como você sempre compra a palmeira de mim e nós nunca tivemos esse problema, eu vou te dar uma outra planta, sem custo nenhum. A única coisa, eu te dou a planta e você se encarrega da mão de obra, pode ser? Porque já tinha passado a garantia. Eu falei, sem problema. Ele me deu uma planta nova e eu fiquei por conta da mão de obra. Você acha que eu não vou comprar desse fornecedor para sempre, gente? Claro que eu vou. Mesmo depois de ter passado da garantia, ele conhecendo, sabendo como é o trabalho, o cuidado que eu tenho, ele me repôs, sem cobrar a planta. Porque ele entendeu que algum problema aconteceu, a gente não soube dizer, mas algum problema aconteceu que ela não se desenvolveu. Então, esse tipo de situações, esse tipo de atitudes dos fornecedores, nós temos que levar em consideração.
Nós temos que prezar por isso. E esses fornecedores que sempre nos apoiam, sempre são parceiros mesmo, nós temos que manter. E a gente vai conhecendo aos poucos, não é na primeira vez, não é na segunda vez, é ao longo do tempo, ao longo dos anos. Tem fornecedores que eu tenho faz 18 anos, desde que eu comecei. E são aqueles assim que eu não troco de jeito nenhum, mesmo que eles subam um pouquinho o preço, eu não troco. Porque eu sei a qualidade, eu sei como é a entrega, eu sei como é o respeito e comprometimento com o meu trabalho. Que ele sabe que se ele me entrega uma coisa boa, o meu trabalho também vai ficar bom. E se ele entrega um produto que não é de qualidade, não tem como o meu ter qualidade. Então, isso que nós temos que prestar atenção. Eu vou fazer uma recapitulada dos 8 pontos, tá bom? Organização, pedidos, transporte, frete, forma de pagamento, apresentação dos produtos no showroom ou no box, atendimento, nota fiscal e qualidade dos produtos. Na minha análise, que eu fiz quando eu fui reestruturar meu escritório, a minha forma de trabalhar, foram esses pontos que eu entendi que eu precisava, que eu já tinha tido problemas e que eu precisava observar para que eu tivesse a tranquilidade e não ter mais problemas na hora da contratação. Para que eu ficasse tranquila de que quando eu combino com o fornecedor a entrega, eu vou receber naquele horário, eu vou receber da maneira que eu comprei, tudo corretamente, sem ter nenhuma preocupação. Que a gente já tem várias preocupações que acontecem durante o decorrer de uma obra. Então, é menos uma, né, gente? É menos uma preocupação que nós temos que ter com o fornecedor. Você já tiver queria saber de vocês, se você já tiver algum problema com o fornecedor, já tiver alguma dificuldade de entrega ou alguma coisa que vocês observam também no fornecedor que faz com que vocês tenham a certeza, a segurança de que você, comprando dele, você não vai ter problema. Deixa no comentário e manda um direct pra mim, me escreve falando o que você acha, o que você observa disso também. Se você já colocou isso, você coloca isso em prática e se você já observa esses pontos ou se você nunca tinha pensado nisso, tá bom? Amanhã teremos mais uma live, né? Amanhã até quarta-feira, todos os dias de um assunto que vocês quiserem saber, que vocês quiserem tirar dúvidas, tá? Então, não esquece, quem ainda não respondeu, vai lá na minha bio, clica no link de pesquisa e responde e você vai colocar as dúvidas que você tem. E as dúvidas que mais aparecerem será o tema, é a live surpresa. Eu não sei sobre o que eu vou falar amanhã. É o tema que mais aparecer nas dúvidas do questionário. Se você não respondeu ainda, corre lá que dá tempo. Nós temos mais ainda 3. Ai, muito obrigada, Ricardo, muito obrigada. É exatamente isso que eu quero. São dicas de que já aconteceram no meu dia, muito do que já aconteceu comigo. Do que aconteceu, que eu tomo cuidado para que não aconteça mais. E nesses anos de experiência, né? Para que quem está começando, que já tem experiência, não passe por nenhum perrengue, não passe mais por isso. Porque a gente trabalha com tanto amor, quanto mais leve, mais tranquilo o nosso trabalho, melhor. Quanto menos dor de cabeça, a gente consegue fazer muito mais, né? Fazer crescer muito mais nossa empresa. Obrigada, viu? Só lembrando uma coisa. Quem for preencher a pesquisa, na hora de colocar o telefone, anotar o telefone, é só número, tá? Não aceita parentes, nada, é só número, tá bom? Não esquece de clicar em enviar, porque às vezes a gente preenche tudo e acaba esquecendo da enter e acha que foi. Não, tem que clicar no botãozinho roxo e enviar, tá bom? É verdade mesmo ali, começando agora e tanto perrengue. Tem, nossa, eu já passei cada um na minha vida. Eu falo que foram 15 anos de perrengue, 15 anos sofrendo, 15 anos sem dormir, quase de nervoso. Que esse momento agora, esse horário, que começava e já ia tocar a musiquinha do Fantástico, já era meu momento de desespero. Já me dava dor de estômago, ansiedade, porque eu sabia que segunda-feira era dia de ir pro Ceasa. Já ficava nervosa pensando qual problema que ia acontecer na obra. Mas graças a Deus, hoje já acontece. Claro que pode acontecer, né? Somos humanos, trabalhamos com seres humanos, né? Pode acontecer. Mas é tudo que são mínimos e que a gente consegue resolver com mais tranquilidade, mais segurança, porque todos os outros já estão encaminhados. Então, dúvidas, mandem para mim nos comentários, mandem no direct, para eu poder responder essas lives, fazer essas lives com o tema que vocês escolherem. Porque eu quero tirar o máximo de dúvida possível que vocês tiverem, tá bom? Então, um bom restinho de domingo para vocês, um abraço e até amanhã. Cola sim, ele pode colar, que eu vou ficar feliz, tá bom?
Um abraço. Eu fiquei mais feliz ainda. Nossa, eu recebi um recado de uma pessoa que abriu a sua... Eu fico até emocionada. Que abriu a sua empresa, abriu sua floricultura. E que deu coragem para ela foi as coisas que eu tenho passado aqui nesse Instagram, no perfil do Profissão Paisagista. Eu fiquei até emocionada quando escutei. É exatamente isso que eu quero. Ajudar vocês, viu? Ajudar principalmente. Eu quero passar tudo que eu aprendi para vocês. Porque as palmeiras que vêm da região do litoral demoram mais para se desenvolver, eu estou na região sudeste. Na verdade, é porque elas demoram um tempo para se adaptar ao nosso clima, ao nosso solo. Parece que não, parece que mesmo na região sudeste, vem do litoral do sudeste mesmo para o interior, por exemplo. É outro tipo de solo, é outro clima. Então é tudo muito diferente, que nós nos adaptamos rapidinho, agora a planta não. Então, o que você precisa fazer? Fazer um preparo de solo mais adequado, dependendo da região que ela vem. Tem que fazer uma correção do solo, deixar um solo que não vá ser tão diferente do que ela estava acostumado, porque senão ela vai ter que gastar muita energia para se adaptar a acidez ou alcalinidade que diferente, e aí só aí ela vai conseguir começar a se desenvolver. Primeiro ela vai gastar muita energia para se adaptar e depois começar a se desenvolver. Então por isso que elas demoram um pouco mais. Mas se elas vêm já sangradas, se elas já estão envasadas um tempo maior, isso acontece com menor frequência. Porque ela já não vai sofrer com o corte. Quando a gente corta a raiz, é como se fossem muitas feridas que nós abrimos nas plantas. Então as raízes ficam todas cortadas, é porta de entrada de praga, porta de entrada de doença. E ali a terra ela vai reagir, né? A terra, o solo pode ser alcalino ou ácido. Então isso, dependendo de como é o solo de um lugar ou de outro, isso pode atrapalhar nesse desenvolvimento. Então quando ela já está sangrada, pelo menos ela não tem mais ferida na raiz. Então ela acaba se desenvolvendo mais rápido. A chance de você perder uma planta, quando ela já vem sangrada, é muito menor. A altitude, isso mesmo, Ricardo, também, altitude é tudo. Nós, humanos, né, a gente se adapta muito rápido. Nós não percebemos tanto esses detalhes, mas a planta ela sente demais mesmo. Então, quanto mais ela já estiver envasada por mais tempo, menos chance disso acontecer. Mas entenda que é isso, se não tem como, você já compra do litoral e vem pra cá, para evitar, trata mais a terra da cova. Pensa mais em adaptar essa terra da cova, para analisar o solo e ver como que ela vai sentir menos com isso, como vai ser menos diferente uma da outra, para ela ter o menor sofrimento, que ela vai se desenvolver mais rápido, tá bom? Olha, adorei a pergunta, vai mandando pergunta para mim, que eu vou adorar responder vocês, tá bom, gente? Então, vai acabar daqui a pouquinho já, que já tá dando, olha como passou rápido, 1 hora já passou já. Boa noite, bom restinho de domingo para vocês, viu? Um abraço e até amanhã. Nossa live de amanhã vai ser... Eu vou mandar um recadinho. Vai ser... Ai, obrigada. Vai ser às 7 ou às 8. Fica só de olho nos posts que eu vou mandar pra vocês. Eu não tô com a minha agenda que eu marquei as lives, mas ou vai ser às 7 da noite ou às 8. Tá bom? Amanhã é segunda? Então amanhã não é nem às 7 nem às 8. Vai ser às 6 horas da tarde. Porque às 7 eu vou dar aula para uma turma. Então eu vou dar, para não falhar, eu adiantei para 6 da tarde, porque daí eu fico até umas 5 para 7, às 7 eu entro em aula com uma turma de alunos. Tá bom, gente? Abraço até amanhã às 6, às 18 horas então. E manda lá para eu saber qual vai ser o tema da nossa live. Um abraço, viu? Obrigadão para todos vocês. Um beijo.